Vamos direto com as notícias do Galo, porque o Edivaldo Miranda já tá por aqui nos estúdios da FM O Tempo. Conta pra mim, Ed, qual o seu destaque desta quinta-feira no Atlético? Vamos lá, Rafa, um abraço pra você e também pra quem tá ligado com a gente aqui em O Tempo Esportes, 5h46, mais um dia de treinamento na cidade do Galo, o técnico Gabriel Milito preparando o time para o confronto de sábado contra o Fluminense, lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Amanhã, inclusive, logo cedo, ele fecha a preparação do time e à tarde, por volta das 5h45, o Atlético sai de voo fretado lá do Aeroporto Internacional em Confins para esta partida contra o time do Rio de Janeiro. Para este jogo, Rafa, a gente já sabe que o técnico Gabriel Milito vai ter que fazer uma mudança obrigatoriamente ali no sistema defensivo em relação ao time que jogou no meio de semana contra o Sport pela Copa do Brasil, vitória por 2-0 na Arena MRV. O zagueiro Bruno Fux foi expulso no jogo pelo Campeonato Brasileiro, por isso não vai poder jogar, então não joga o Fux. Mas existia também uma preocupação porque na partida ele precisou ser substituído no segundo tempo por conta de um desconforto muscular na posterior da coxa direita. Já confirmei essa informação, não tem nenhuma lesão, felizmente foi apenas cãibra a apuração que eu fiz nesta tarde. E aí, quem deve voltar ao time, se para formar a zaga, muito possivelmente com Batalha, é o Gemerson, que foi preservado desse jogo contra o Sport. Então a expectativa é que ele retorne o time para esta partida, viu, Rafa? E antes de você chamar o nosso Breno Galante, né, a gente já até mandou uma mensagem para ele também, fica claro também os nossos sentimentos pela perda dele, viu, Rafa? Com certeza, Ed. O Breno já tá aqui no circuito, inclusive, a gente falou nos programas, claro, mas agora ao vivo, novamente, o Breno. Externar aqui, né, nossas condolências, nossos sentimentos a você, força pra você e pra sua família, meu velho. Papai do Breno, né, que nos deixou essa semana aí, foi até homenageado na arena, né, Breno? Você viu o jogo talvez de uma forma diferente naquele dia, até porque não dá pra focar tanto no jogo naquele dia, né, meu caro? Mas vamos falar do Galo, né? Que eu sei que era uma das alegrias do seu pai aí, o Atlético deitando nessa temporada, né, velho? E o próximo jogo, agora o Fluminense, Brenão. Um abraço pra você, velho. Um abraço aí, Rafa, Edivaldo, Seabra, Lélio, turma de casa. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo, né, que me mandou as mensagens aí. Um agradecimento especial aí, meu amigo Henrique André, ao Rivelli, a toda a comissão, toda a turma da comunicação do Atlético, ao presidente Sérgio Coelho, pela belíssima homenagem aí, um minuto de silêncio antes do jogo para o meu pai. Realmente nos pegou de surpresa e nos emocionou muito. Toda a minha família estava assistindo o jogo e realmente esse carinho foi muito importante nesse momento, né? E feliz, né, Rafa, porque o Milito não perde, né? O time do Atlético é a sensação do Brasil hoje, né? Todo mundo falando do Atlético e o Atlético mostrando a cada jogo uma consistência tática impressionante. Os jogadores cada vez mais adaptados ao esquema do Milito, intensidade. É um time que cria cada vez mais nos jogos, os jogadores estão aí voando. Você vê o Arana num grande momento. Para mim, o Atlético tem que se preocupar, porque o Arana, para mim, vai estar na convocação da Copa América, né? O Scarpa também fazendo grandes jogos, né? Até o Vargas. Eu vou me render aqui, hein? Até o Vargas, que eu achei que o ciclo dele já estava encerrado no Atlético, o Milito está conseguindo recuperar o Vargas. E o Vargas está entrando com vontade, tendo oportunidade. Infelizmente, teve um gol anulado que poderia até enchê-lo de mais motivação. Mas eu estou empolgadíssimo com esse time do Milito. Acho que abriu uma boa vantagem contra o Sport, que também não é um time fácil. Esse jogo em Cariacica, no sábado, eu estou indo para Cariacica agora à noite, vou de ônibus, amanhã já farei o programa lá da porta do hotel do Atlético para receber o time lá em Vitória. Para mim também vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, até pela questão do calor que a gente sabe que faz lá em Cariacica. Ontem o Fernando Diniz poupou jogadores, mas a confiança é muito grande. Eu acho que esse time do Atlético mudou da água para o vinho e tem um nome, né?
Gabriel Milito, Rafa. Só não pode falar o termo militizado, que senão o Lélio Gustavo vai pirar com você, que ele já estava vociferando até contra o pessoal da imprensa do Eixo. O Lélio Gustavo pediu calma, né, Lélio? Vamos com calma. É o início ainda, gente. É o início ótimo, promissor, um início onde a gente há muito tempo esperava, né, que os jogadores atuassem dessa maneira, e parece que eles também, né? Queria um técnico que colocasse o time para jogar atacando, buscando o gol. O Atlético tem esse DNA desde o início da montagem do seu elenco, com o Jorgito Sampaoli, né? Jorgito. Ele não aguenta. Ele sempre volta lá. Mas é porque ele começou. Se bem que o Arana veio com o Dudamel, mas ali, né? É uma espinha ali de um time que foi ficando, que tá aí. Após a chegada do Hulk, o Zarate já estava aqui. Franco, o Alan Franco, que voltou a jogar bem. E eram os caras em busca do gol. E o Atlético tem deixado uma ótima impressão. Agora, eu concordo com o Breno, é isso aí. É a sensação do momento, é o Atlético. Mas nós estamos em maio, a temporada termina em dezembro no Brasileirão, antes da Copa do Brasil, que deve ser o quê? Setembro, outubro, novembro é Libertadores, então tem muito chão aí para percorrer o Galo. Tem que ter cuidado com isso agora, né? Porque se a gente pegar aí quem são os principais times do Brasil, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Fluminense, sei lá, alguns. Se a gente pegar o melhor futebol hoje é o do Atlético. Sim. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que não é nem uma questão de opinião, né? Eu acho que é fato que o Atlético tem mostrado e tá crescendo muito de produção, né, com a chegada do Milito. É engraçado como que o treinador faz, às vezes o torcedor não vê muito essa mão do treinador ali no time, né? Como que os jogadores cresceram de produção. O Atlético tem jogadores de muita qualidade, que não vinham mostrando. Por quê? Porque o Luiz Felipe Scolari, nesse momento dele no Atlético, não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu colocar o Arana no lugar dele, não conseguiu colocar o Scarpa para jogar no lugar dele. O Scarpa, olha como é que o Scarpa tá jogando. Esse Scarpa que a gente conhece. Agora, é o que o Léo falou, tem uma temporada enorme pela frente. Não adianta começar bem e lá para julho, agosto, a coisa desandar. Tem que manter o nível, porque o Campeonato Brasileiro, principalmente o brasileiro, premia a regularidade. Tem Libertadores, Copa do Brasil e tal, mas no brasileiro é regularidade. E o próprio Milito, Rafa e Lélio, se abre ouvinte, falou isso na coletiva que a gente trouxe até ontem aqui em O Tempo Esportes, pedindo calma, pés no chão, quando ele foi perguntado qual que é o limite desse Atlético, justamente por essa questão que já está nacionalmente, esse oba-oba da galera. Torcedores, calma, né? Foi o que disse o Milito lá, mas sem esse sotaque. Obviamente, você tá militizado também, Edivaldo, eu vejo nos seus olhos que você não está... coloque palavras na minha boca. O Edivaldo está assustado com a não me comprometa. De forma alguma, de forma alguma. Mas teve um outro detalhe bacana também, os filhos do Milito, né, vieram a Belo Horizonte, viram o jogo do Galo em loco pela primeira vez na terça contra o Esporte Clube do Recife, os meninos já gritando aqui é Galo e tudo mais, então assim, da hora, velho, da hora o Milito, parece ser um cara muito bacana. E eu até concordo com uma parada que o nosso colega Gui Frossar, que agora virou youtuber do Galo também, falou no canal dele. Eu acho que o Milito é um cara, viu, Breno, que por ter sido ex-jogador, aquela história de, perdeu o grupo, não tem mais controle do vestiário, eu acho que o Milito, pela experiência dele, o cara foi jogador de seleção argentina, jogador do Barcelona. Eu acho que por falar talvez a linguagem da boleiragem, né? E saber, né, como é que funciona dentro das quatro linhas, eu acho também que ele pode ter um controle maior do vestiário, viu, Breno? Não sei se você concorda. Rafa, a impressão que eu tenho do Milito é que ele é um cara aberto ao diálogo e é um cara que ele não se coloca acima dos jogadores. Ele é um cara que está sempre disposto a escutar. Eu já vi em vários momentos, seja no aeroporto, seja na chegada do ônibus, né? Ele sempre está conversando com alguém da comissão, sempre batendo papo com os jogadores. Eu acho que isso foi o essencial. Quando você vê o Scarpa jogando o que ele está jogando, mas agora ele está jogando na posição dele certa. Por que o Filipão não colocou o Scarpa para jogar na posição dele certa? Não sei, mas o Filipão tentou ele em vários locais, né? Por que não ouviu o Scarpa? Eu acho que o Milito chegou aqui pelo pouco tempo e ele ouviu o Scarpa e deu uma oportunidade para o Scarpa jogar onde ele gostaria. E o time cresceu. Claro que ele mudou algumas situações, né? Colocar o Saravia para poder ser um terceiro zagueiro, isso aumentou demais o grau de até confiança do Saravia. Enfim,
eu acho que o mais importante, a humildade. E teve um fator que aconteceu lá em Cuiabá, Rafa, que me chamou muita atenção. Na saída do time do hotel para o estádio, os jogadores saem depois da preleção, todo mundo muito focado. E tinha vários torcedores gritando pelos jogadores. E eles foram passando, e nenhum, só o Arana, deu atenção aos torcedores. Eu até comentei com eles que isso é normal, pela concentração dos jogadores para o estádio. O Milito foi chamado. O chefe da segurança do Atlético apontou para o relógio, para os torcedores e falou: gente, nós estamos atrasados em cima da hora. Quando o Milito viu, ele parou, voltou e foi em cada torcedor do Atlético tirar foto e dar autógrafo para esses torcedores. Isso, para mim, foi a maior prova de humildade que eu fiz nos últimos tempos de um treinador do Atlético. Porque os demais, sinceramente, não me recordo qual o último técnico do Atlético que parou para dar atenção para torcedor, para tirar foto. Isso, para mim, é muito importante e aí já é um exemplo do treinador para o resto dos jogadores, e aí a gente mostra, né, o carisma do Milito, viu, Rafa? Massa, bacana esse relato aí. Porque jogador a gente sempre vê, né? Treinador são outros 500. Ô Ed, e a camisa do Atlético deu uma valorizada aí, meu filho? Que história é essa? Deu sim, Rafa. Antes de falar sobre isso, eu só fazer um comentário a respeito disso que o Galante fez. Eu pude ver 3 treinadores argentinos de perto, o Bustos no América e o Milito. O Bustos tem a mesma qualidade no trato que o Milito. E o Cudê já é aquela coisa meio estranha, né? Uma hora é gente boa, uma hora é meio doido. E de fato o Bustos tem, o Milito tem mesmo essa qualidade toda que o Breno está falando. Vamos lá. De acordo com o site Futebol Benchmark, especializado em análises financeiras do futebol, o Galo está em 50º lugar. No 50º lugar em termos de valorização da camisa, Rafa. 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Esse levantamento, Rafa, ele se refere ao patrocínio master, aquele que fica na frente da camisa. E os times que estão à frente, vamos lá. O Real Madrid é o líder com 120 milhões de euros. Aí eu vou falar aqui o top 10 rapidamente. Aí aparece o Barcelona da Espanha com 105 milhões de euros, o Arsenal da Inglaterra com 86,2, o Manchester United do Lélio Gustavo com 86,2, o PSG da França com 80 milhões, o City da Inglaterra com 74,7 milhões, aí vem o Chelsea com 69, o Bayern de Munique com 60, a Juventus da Itália com 53,7 e o Liverpool e o Tottenham da Inglaterra com 34,5 milhões. O manto do Atlético aí sendo valorizado, Galo no 50º lugar. E se eu botar essa lista aí, o tanto de gigante europeu e time que ganha uma grana absurda com patrocínio, é uma lista, né, assim, a diferença gritante né? E a maioria de clubes, né, europeus, ali o brasileiro mais bem colocado é o Flamengo, em 17º lugar, o Corinthians em 31º, o Palmeiras em 34º e o Atlético em 50º lugar. Então o Atlético é o 4º no Brasil. No Brasil é o 4º. 5º, não? Flamengo 17º, Corinthians 31º, São Paulo, Palmeiras 34º. Tem o São Paulo? Então São Paulo 46º e o Galo 50º. O Atlético é o 5º. Tá muito bem cotado. Tá demais, velho. Dentre tantos clubes que a gente tem aí no futebol brasileiro, né? E competindo contra outros mercados que às vezes são até mais rentáveis dentro do próprio país. Interessante essa informação. Ô Ed, falando em grana também, mas aí para contratar jogadores, você teve com o Sérgio Coelho, né? Apresentação ali do balanço financeiro lá na sede de Lourdes, e foi bom que você aproveitou para explorar outros temas para além daquilo que foi apresentado naquela ocasião, conversando com o presidente do Galo e também com o Bruno Musi, né? Mas o Sérgio Coelho é o nosso convidado de hoje, correto? Exatamente, Rafa, para a gente falar sobre bastidores, como que vai ser esse trabalho do Atlético até a abertura da janela de transferências novamente, que vai ser lá no dia 10 de julho. E o presidente do Atlético fala com a gente aqui agora para saber se o Galo vai ou não ao mercado para contratar reforços. Eu acho que nós estamos com um time muito equilibrado, né? O elenco muito equilibrado, bons jogadores em todas as posições. E está chegando o Bernard, né? Então a gente acha que tem um elenco muito forte e muito equilibrado. O Galo, né, como time dos maiores do país, não pode perder oportunidades.
Evidentemente, se na próxima janela a gente tiver alguma oportunidade, como foi de trazer Scarpa, trazer Paulinho, trazer Bernard, o que não é fácil, isso é muito difícil, né? Mas se a gente vê alguma oportunidade, a gente vai olhar com muito carinho, com muita atenção, porque time grande como o Galo não pode perder a oportunidade de forma alguma, e nós estamos muito atentos às movimentações do mercado. Muito bem, Rafa. Palavras do presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Até então, o que temos de confirmado para a próxima janela, a partir do dia 10, é o Bernard, que já foi, inclusive, anunciado pelo Atlético. Disse que vai até chegar mais cedo ao Brasil aí, o menino Bernard. Aquela história lá do Panathinaikos querer reter o Bernard, ficou por aquilo mesmo, Breno? Não avançou não, né? Não avançou e o que eu tô vendo dos torcedores, né? Hoje, principalmente, eu vi nos grupos de WhatsApp, é todo mundo questionando aonde o Bernard vai entrar nesse time, né? Porque tá todo mundo voando, né? Eu até já tenho um palpite, porque, como eu disse mais cedo aqui, eu acho que a partir do dia 20 de junho começa a Copa América, né? Então vamos colocar um pouquinho antes, né? Que a seleção deve se apresentar pelo menos umas 2 semanas antes, eu imagino, para treinar, e eu acho que o Arana vai. E aí eu acho que o Scarpa vira lateral, né? Ou ala, né? Vamos dizer assim, ala, né? Pelo que o Milito tem colocado aí, e vai sobrar uma vaguinha ali no meio. Essa vaguinha, pra mim, vai ser do Bernard, né? Agora, quando o Arana voltar da seleção aí, meu amigo, vai ser uma belíssima dor de cabeça pro Milito, porque tem muita gente boa nesse meio, viu, Rafa? Você acha que o Arana vai ser convocado, Lélio, Gustavo? Pelo que tá jogando? Tem outros à frente também. Eu acho que tem chance, mas... Eu tô tentando me lembrar, os laterais foram convocados. Alexandro. Pelo Dorival Júnior. Não, pelo Dorival. Na última? Na última, mas tudo bem. Bom, pela bola que ele voltou a jogar, a gente tem que ir, deve se lembrar que o Arana era um jogador selecionável. Então... Para a Copa do Mundo, inclusive. Era para a Copa do Mundo. Então, o próprio Dorival Júnior deve estar observando o Arana, como observou o Ayrton Lucas, que foi atleta dele. Acho que ele foi um dos laterais, viu? Foi. E vamos aguardar, mas tem muita chance. O Arana tá jogando demais. E essa questão também de onde vai entrar o Bernard e tal, é legal pro Milito ter essas opções. Claro. Porque o Atlético vai ter, quando o Bernard chegar, o Atlético ainda vai ter Libertadores, porque o Atlético vai se classificar, né? Não tem muito segredo, vai ter o Brasileiro, claro, correndo aí, e a Copa do Brasil também é bem provável que o Atlético ainda esteja nela, né? Vai depender aí das próximas, o jogo contra o Sport é no final desse mês só, ou seja, a próxima fase, o Atlético passando, ainda já é quase que no meio do ano, então aí o Bernard vai dar tempo de jogar tudo. Eu acho que Milito tem um elenco bom, é o que a gente vem falando há muito tempo, o Atlético estava com um elenco recheado, ele foi se desidratando, né, Léo, ao longo do tempo, o elenco do Atlético. Agora, com essa... Breno, você falou que o Gustavo Scarpa vai ser o lateral esquerdo da ausência do Arana, né? Um ala. Então isso significa dizer que o Atlético não pensa em contratar um jogador para a posição. Não, a verdade, Lélia, é que a janela só abre no dia 10 de julho, né? Não, sim. E a seleção brasileira vai se apresentar antes. Então antes ele vai ter que utilizar alguém por ali. Ele não consegue contratar antes. O jogador só chega no dia 10 de julho. Para servir a seleção, o pessoal vai ali na metade de junho. Então, até o dia 10, ele vai ter que utilizar de quem está aqui. E outro detalhe, a Copa América termina no dia 14 de julho. Se o Brasil ficar lá até o final, o Atlético vai contratar um cara aqui, esse cara vai chegar, depois de 4 dias o Arana está de volta. Então, esse cara que for contratado, ele vai ser mais para frente o reserva do Arana. Então eu acho que no maior período aí que o Atlético vai ficar, se o Arana realmente for convocado, vai ter que resolver com uma situação caseira. E aí o Milito já deixou claro que vai ser o Scarpa. Até lá em Cuiabá eu perguntei a ele se ele estava olhando alguém da base, né? E ele disse que está olhando com muita cautela, devagar, os laterais esquerdos da base, para quem sabe, né? Poder colocá-los para treinar. Um detalhe importante que a gente está falando de seleção brasileira, lá em Cuiabá eu tive com o Rodrigo Caetano, porque ele foi lá representar a CBF, né? E aí eu bati um bom papo com o Rodrigo lá, eu fui até o camarote que ele estava antes do jogo, até gravei uma entrevista com ele, e ele disse que ele estava lá para ver alguns jogadores do Atlético. Ele usou plural, alguns.
eu sei que é o Scarpa, os outros eu, sinceramente, de repente pode ser Paulinho, eu sei que é o Arana, né? Talvez Paulinho e Scarpa, não sei, mas ele usou o plural, viu, Lélio? Alguns. É isso mesmo, Paulinho e o Gustavo Scarpa. Embora nesse momento o Paulinho, assim, né, tem que voltar realmente, porque ele tem oscilado tanto. Mas tá crescendo, né? Tá crescendo, mas o Scarpa... Agora, tem uma informação também, teve, né, uma informação também que o Everson ficou, não vou dizer chateado, mas estava esperando também ser chamado pelo Dorival, né? Quem sabe também. Porque os últimos goleiros aqui foram o Bento, o Léo Jardim e o Rafael de São Paulo. Aí se fosse para ele chamar 3 goleiros que jogam no Brasil, como ele fez aí, o Everson esperava estar no meio. Talvez fosse... pode ter sido a opção de chamar um goleiro mais jovem, no caso o Bento, né? O Rafael por uma questão, né, trabalhou com ele no São Paulo. Verdade. Então. De prêmio, né? De premiação pra ele também. E os laterais foram Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas e o Wendel, a convocação para os jogos contra a Inglaterra e Espanha. Então o Arana ele vai disputar com o Ayrton Lucas, porque o Wendel, a Liga dos Campeões que ele fez pelo Porto... Aí, e vou te falar, entre os dois aí, o Arana hoje... Tá voando, né? Tá. Eu acho também que tá melhor que o Ayrton Lucas também. Bom, são 6h07. Deixa eu voltar contigo, Ed, pra gente complementando esse noticiário do Galo primeiro tempo. Lembrando, Rafa, que o Milito, então, tá pensando o time do Atlético em 2 frentes, né? Porque ele tem o Fluminense no sábado e na terça-feira, dia 7 da noite, tem o Rosário Central lá na Argentina. Por enquanto, a decisão da Conmebol está mantida, em que o Rosário Central vai ter que jogar com portões fechados, devido àquela confusão em que um jogador do Peñarol levou uma pedrada que veio da arquibancada da torcida do Rosário. Eu disse, por enquanto, porque o Rosário Central impetrou com recurso na Conmebol e esse resultado pode sair até amanhã, por volta de 7 horas da noite aqui do Brasil, que é quando fecha o expediente, né? No caso, 6 horas lá no Paraguai, para a gente saber se a Conmebol vai ou não acatar esse recurso do Rosário Central. Bom, pelas circunstâncias, né? Não é possível que vai acatar. Mas a gente tem sempre que colocar as barbas de molho, né? Se tratando de time argentino, hein, Seabra? Os queriditos de la Conmebol. A gente tá falando aqui que nós achamos estranhíssimo o Rosário ter sido punido pela Conmebol. Mas não foi uma pedrada, né, gente? Acho que os caras devem ter ficado com vergonha, né? Os caras quase mataram o jogador do Boca e do River naquela final. Edivaldo, você tá em outro país. Cuidado, meu filho. Cuidado. Aqui, a Argentina, a força dos argentinos na Conmebol sempre foi muito grande. Quando acontece, quando qualquer time argentino é punido, todo o resto do continente assusta. Isso é fato. Se fosse brasileiro aqui, você pode ter certeza que a punição viria. Mas argentino... Pois é. O buraco é bem mais embaixo. Eu lembro que era pro Boca ter sido, talvez até excluído da Libertadores depois daquela semifinal com o River. Do gás mostarda lá no túnel? Sabe, aquilo lá foi imperdoável. Deu em nada. Nada. Vai jogar um jogo sem torcida aí. Tá bom demais. Você vai pra Argentina, Breno? Vou, Rafa. Inclusive, vou fazer uma maratona gigantesca, né? Porque essa mudança pra Cariacica atrapalhou toda a minha logística, porque meu voo tá marcado para 6h40 da manhã do domingo, saindo do Galeão. E não tem nenhum voo depois do jogo de Cariacica para o Rio de Janeiro que chegue, né, nesse horário, né, o voo que tem é só 8 horas da noite, eu não vou estar liberado 8 horas da noite, depois não tem voo, passagem de ônibus também não tem, então eu tive que arrumar um motorista. Então, acabando o jogo, eu pego um carro e aí vamos lá, 7, 8 horas de viagem, noite adentro, para chegar pelo menos por volta de 3 horas da manhã lá no Galeão. Eu tenho que embarcar e dar entrada no aeroporto às 4h40, né? Meu voo é 6h40 e aí o dia todo de viagem. Vou para Buenos Aires, chego lá por volta de 11 da manhã, tomo um chá de aeroporto até a minha conexão, que é 8h30 da noite para Rosário. Chegando 9h30 da noite lá, vai ser um belíssimo domingo, viu, Rafa? De aeroporto lá na Argentina. Mas o principal detalhe que o Edivaldo falou aí,
mesmo que o Rosário consiga essa liminar, uma coisa é certa. O torcedor do Atlético não vai ter lá, porque todos os torcedores que tinham comprado passagem, viagem, quando ficaram sabendo, já cancelaram e não vai ser em cima da hora que eles vão, né? Todo mundo tem que se programar. Então, infelizmente, se liberarem, torcedor do Atlético é muito difícil de ir, porque o pessoal já vendeu, já cancelou as passagens, viu, Rafa? É tipo aquilo que a gente fala da CBF, né? Que você não pode se planejar nem nada, né? Quer ver um jogo do seu time fora de casa, conhecer o Maracanã, o Allianz Parque? Porque o Fluminense, inclusive, jogou contra o Sampaio Correia ontem lá, né? Em Cariacica. Foi lá em Cariacica. A questão porque o Sampaio é que vendeu o mando pra lá. Isso, esse mando era do Sampaio. Era do Sampaio. Mas no caso do jogo do Atlético sábado é por causa do show da Madonna, né? Porque estão esperando milhões de pessoas em Copacabana. Aí não tem como o policiamento segurar a onda. Estão falando que vai ser só no playback, amigo. Amiguinha, vai ganhar só 17 milha. Tá ruim não, né? Mas ali acho que... Bom, enfim, vou entrar nessa praia, não, porque a praia lá é Copacabana. Aí, olha o DJ aí. O DJ se abre, só. DJ Madonna. Falar Agora, se eu tivesse a popularidade, a conta, o tamanho da Madonna... Você não tava 6h12 da tarde apresentando o programa de esporte, olha pra cara do Lélio Gustavo aqui. Madono. Gente, agora, ó, numa boa, Sampaio Corrêa, que é um time tradicionalíssimo lá do Maranhão, vender mando de campo pra jogar na casa do Fluminense e fazer dinheiro, diretoria só pode estar de palhaçada com a cara do torcedor da Bolívia querida, né? E o Felipe, goleiro da Bolívia querida, ex-Flamengo, tomou um ontem. A penosa, né? Você tá maluco. Bom, eu tinha separado o noticiário do Fluminense aqui com o glorioso Sérgio Guimarães, lá da Super Rádio Tupi, mas eu vou guardar ele pra daqui a pouco, Everton. Vou finalizando esse bloco do Atlético aqui, querendo saber do Breno Galante se tem algum outro destaque pra gente fechar esse primeiro tempo do Galo aqui no programa. Breno! Ô Rafa, eu tô curiosíssimo para saber qual vai ser a surpresa que o Milito vai nos preparar amanhã, né? Amanhã nós vamos estar lá para poder acompanhar a chegada dos jogadores, e aí vamos falar ao vivo aqui no Tempo Esportes, né? Mas se no último jogo ele poupou o Hulk, não me admira se amanhã ele também poupar outro jogador, né? Até quem sabe um Paulinho, um Saravia, que tem jogado demais, não me admira. Eu sei que ele tá tentando de todas as formas preservar o seu elenco, e lembrando, né, terça-feira que vem, se o Atlético for lá em Rosário e vencer, pode até se classificar matematicamente, né? Então tem muita coisa envolvida aí, mas vamos aguardar até amanhã. Eu acho que vamos ter surpresa, não vai ser só a volta do Gemerson não, né? O Milito sempre surpreende a gente. Um grande abraço aí a todos, pessoal. Valeu, tamo junto, até amanhã. Valeu Breno. Breno Galante conosco em O Tempo Esportes.